Gente, vocês já pegaram uma situação e acharam que era uma coisa, depois viram que era outra e se arrependeram? Esse livro aqui que a gente vai discutir hoje, ele é da Colleen Hoover, ela é autora do Assim que Acaba, Assim que Começa, Todas as Imperfeições, e esse é um dos meus preferidos dela. Esse é Assim que Acaba são os meus preferidos dela. Apesar de ser uma história de família, de romance, ele tem muito conteúdo psicológico. Ele fala sobre saúde mental, sobre depressão, sobre conflitos familiares, sobre tudo, gente, tudo, tudo. Simplesmente leiam. Ele é um tapa na cara atrás de tapa na cara. Ele conta a história de Merit. Vou contar um pouco aqui da história de Merit, vou dar spoiler, mas depois leiam, que é legal, cada um lê aí com a sua emoção. A casa da Merit, a família é totalmente disfuncional. Eles moram assim, você começa a ler o livro, você fica até meio perdida. Mora a Merit, que tem a irmã gêmea, que é a Honor. Aí tem o Tá, que é o irmão mais velho. Aí mora o pai. No acoplado da casa, tipo num sótão, mora a mãe, que ficou doente de um câncer. E fica lá, isolada. Tem que levar comida, as coisas para ela. O pai casou com a madrasta, que depois eu conto, que mora com eles na casa. Tiveram um filho, que é meu irmão ali, da Honor, da Merit e do Tá. E o namorado da Honor mora escondido ali. Por enquanto, é essa configuração familiar que daqui a pouco se complica. Meredith começa o livro contando que ela tem uma coleção de troféus roubados. Sempre que acontece uma merda na vida dela, ela vai lá e rouba algum troféu. Então, sei lá, troféu de melhor nadador? Tenho, porque algum evento ali de ruim aconteceu. E a família não conversa. É uma família assim, é uma cidade extremamente pequena. Ela fala assim que na série dela tem 12 pessoas e não é na sala, é na série. Então, ela tá na adolescência, a chance dela conhecer ele ter paqueras é muito pouca, porque todo mundo se conhece e ninguém gosta dela na cidade, ninguém gosta da família dela na cidade, porque essa aquela cidade pequena que tem igreja, prefeito, as coisas, eu fico imaginando aqueles livros de época. E o pai dela a gente ficava irritado por causa do cachorro da igreja, o cachorro latia, e aí para o cachorro parar de irritar, ele foi comprou o terreno da igreja por um valor absurdo e expulsou o pastor, e aí a cidade tem raiva do pai dela, então os relacionamentos ali de adolescente dela ficou muito restrito. Ela sempre se compara à irmã gêmea, sempre se rebaixando. E então elas vão para a piscina. A Merit acha que o corpo da irmã é mais bonito, então ela coloca a camiseta, não coloca biquíni. Ela acha que os maiôs ficam lindos na irmã dela e nada dela fica bonito. E começa mais ou menos ela contando essa história. Aí você já não vai entendendo nada, fala que confusão. Aí vai avançando, você descobre que a mãe teve um câncer. Durante o tratamento da mãe, o pai teve um relacionamento com a enfermeira, engravidou da enfermeira, e a enfermeira, que é a madrasta deles, que vive na mesma casa. Agora, gente, é desse jeito que você fala, eu quero ler mais, é que você lê praticamente num dia, para quem gosta de ler. E eles não conversam, eles entram de manhã, cada um toma um café e sai muito, muito, muito disfuncional. E aí a Merit, ela para de ir para a escola. Ela acorda de manhã, toma café ali com a família, finge que vai para a escola, a hora que todo mundo sai, ela volta pro quarto e fica ali. A mãe dela toma remédios e ela sempre pega o remédio da mãe dela. Quando ela se sente ali ansiosa ou ela quer dormir, ela toma os remédios. E ela vai contando os episódios aí, né, de comparação com ela, a irmã dela, de distância dela e do irmão, das questões ali com a madrasta, que ficam aquelas piadas internas por conta ali da suposta traição, da suposta revolta que eles têm ali por conta da mãe. A mãe, durante o tratamento de câncer, desenvolveu uma fobia social, que ela não consegue ter contato com ninguém, as crianças que têm que levar comida para ela lá. E aí acontece uma coisa. Acontece um desastre lá na família, não lembro o que era, e aí a Merit sai para ir comprar um troféu. No que ela sai para comprar um troféu, e detalhe, a Merit não conta a vida dela para ninguém, não tem ninguém para conversar. No que ela sai para comprar um troféu, um rapaz começa a paquerar ela e ela começa a se interessar pelo rapaz. E aí o rapaz vai e a beija. Quando o rapaz a beija, ela fala que nossa, foi muito bom e tal. E o rapaz percebe que não era a irmã dela. E aí o rapaz fala: Nossa, me desculpa, tal, vocês são iguaizinhas. Aí vocês imaginam, ela fica se sentindo o cocô do cavalo, porque ela já se comparava com a irmã. A única pessoa ali que despertou o interesse dela só a beijou porque pensou que fosse a irmã.
Aí que ela se rebaixa mais ainda. E aí ela tá péssima. Ela encontra uma pessoa ali na loja e eles saem tomar um café e ela conta a vida dela pra pessoa, que a casa dela é uma bagunça, tudo isso. E beleza. Quando ela volta para casa, a gente, eu tenho que rir disso. Quando ela volta para casa, essa pessoa que é a única pessoa na face da Terra que ela desabrochou ali, é o irmão da madrasta e vai passar uma temporada com eles. Aí ela fica mais envergonhada ainda, não quer sair do lugar ali da casa, ficar no quarto, que ela contou para ele que ela não ia para a escola e ninguém dava conta. Ela não fala explicitamente isso no livro, mas você percebe uma certa decepção dela, que ninguém é, percebe que ela vai para a escola, que ninguém quer conversar, que ninguém dá atenção, das comparações e o quanto é que ela se judia. E ela tem uma certa repulsa do irmão, que a gente não entende, e vai desenrolando assim. Essa pessoa, que é o irmão da madrasta, quando conhece um pouco da vida dela, se aproximam. E eles começam a ficar bem próximos. E aí, nessa questão aí de ficarem bem próximos, ela tenta algo com ele. Ali, acho que até com uma forma de aprovação. E aí, ele não quer. Aí, de novo, ela se sente a cocô do cavalo. E nisso que ela não quer, ela fica muito mal. E aí, um dia ela descobre todos os segredos da família. Um dia ela descobre que esse rapaz tá tendo um caso com o irmão dela. Ela vê um entrando no quarto do outro e ela fala, por isso que você não quis nada comigo. Nossa, aí ela fica mais péssima ainda. E aí, nessa situação de vergonha, humilhação, tudo, um dia muito angustiada, ela toma todos os remédios da mãe dela. Ela toma todos os remédios, passa bem mal, mas não chega a acontecer nada, mas foi uma tentativa de suicídio. E nessa tentativa de suicídio, ele escreve uma carta. E aí, na carta, ela coloca o segredo de todo mundo. E aí, ela conta, inclusive, porque que ela tem tanta repulsa do irmão. Quando o irmão era mais novo, tentou beijar ela. E ela pegou, assim, uma aversão ao irmão. E ela muitas vezes sentia falta, porque eles eram muito amigos quando era criança. Ela sentia falta e uma irritação por ele nunca pedir desculpa. A raiva dela não era nem o fato do que ele fez, mas ele nunca se pediu desculpa. E aí expõe tudo isso. E mais uma coisa que eu esqueci de falar, assim, importante, dentro dessa confusão, a gente, é tanta confusão. Ela vê o pai beijando a mãe. O pai traiu a mãe com a madrasta atrás, e aí ela pega um ódio do pai, e aí ela cria aquela coisa que eu não posso confiar em ninguém, todo mundo vai me decepcionar. Quantos gatilhos que ela tem. E, gente, eu tô dando aqui, né, tipo, o resumo do livro, mas traz muito pra terapia. Quantas coisas a gente não conversa, quantos segredos embutidos, quanta coisa a gente vai remoendo e aquilo vai nos angustiando, quanta coisa a gente não vai falando sobre o que a gente se sente ali, ela se sentindo comparada, abandonada, enfim. E aí esse vai todo desenrolar a história. Quando ela toma o remédio, o pai dela fala, eles falam assim, onde ela pegou o remédio? Pegou da mãe dela. O pai dela é super frio, fala, ah, tá bom. E aí ela fica super chateada com o pai dela, que ela fala, ué, nem ligou, tal. E aí, enfim, vou contar aí mais o desfecho do livro, mas é muito interessante lendo para ter nos insights, para ir tendo a percepção dela e depois ver como que vai acontecendo. Esse amigo dela começa a desconfiar que ela tá com depressão e começa a dar um questionário para ela de depressão. Quando ela começa a responder, ela vai bem na negação. Você, ah, você tá dormindo à noite? Ah, eu durmo bem. Se bem que eu parei de ir pra escola porque eu não dormia bem e tal. Ah, você deixa de fazer suas higienes pessoais? Não, mas, nossa, se bem que faz 2 dias que eu nem tomei banho e tal. E aí, conforme ela vai vendo que ela vai respondendo que sim, ela não quer, ela esconde o questionário. Só que ela fica confusa e ela pergunta pro rapaz, mas por que você me deu esse questionário? Aí ele conta que já teve depressão. Ela fala, como assim? Você, né? Você me ajuda, você me dá conselho. E aí ele fala que existem formas e formas de sentir as coisas e que nenhuma dor é maior ou menor que a outra. E aí ele dá um exemplo que eu uso muito na terapia, que é o seguinte: ele fala para ela que ele já quebrou o braço umas 11 vezes e que ela não quebrou nenhuma. Os dois podem quebrar o braço, mas a dor que ela vai sentir é muito maior porque ela ainda não passou por aquilo.
do que a dele, mas isso não vai fazer a dor dele mais forte ou menos forte, não vai fazer dela mais fraca, que cada um tem que respeitar a sua dor. Achei isso incrível. E aí eu fui estudar sobre o livro, as pessoas falam, né, tipo, que às vezes elas estão super tristes por alguma coisa e elas não se sentem no direito de ficar triste, porque as pessoas falam, ai, mas você ainda tem isso, mas você não pode olhar por esse lado, tal. E quando elas leem essa questão no livro, traz um refrigério, de falar, poxa, eu não posso diminuir a dor de ninguém, cada dor é única, é a sua. E aí, depois de várias coisas acontecendo, tudo, ela descobre mesmo que ela tá com depressão. Aí, quando ela começa a pedir ajuda, que era óbvio, né, gente, para chegar nesse nível, um adolescente, não tá indo pra escola, não tá com os apetites direito, tá com dificuldade de concentração, e o quanto que vai negando. Então, é interessantíssimo trabalhar, principalmente com adolescentes. Adolescentes, às vezes, a gente não quer a parte técnica. Olha, você já leu um livro? Você viu que no livro ela se sentia assim? Você se identificou com ela, tal? É legal fazer isso. Até com adultos também. Os adultos também negam, né? Tem adultos que são pior que crianças e adolescentes. E se você não é psicólogo, já faz esse autoconhecimento aí. Bom, e aí, tcharará, tcharará. O desfecho desse livro foi um tapa na minha cara. Um tapa na minha cara, assim. Por quê? Porque a gente começa a ter as sensações da Matt. Eu comecei a achar o pai dela negligente, comecei a achar várias coisas, que a gente acha, né? E o legal do livro é isso aí. E aí, é, num episódio lá que eles quase embatem no carro, eles começam a jogar as coisas um na cara do outro. E resumindo aqui para vocês, para não estender muito, sim, a história. O irmão dela começou a ficar em dúvida sobre a sexualidade. E aí, para ele ter certeza, ele queria beijar alguém. E ele precisava ser alguém de confiança. E a pessoa que ele mais confiava era a Merit. Por isso que ele tentou beijar. Só que ele ficou muito envergonhado. Ele não tinha coragem de olhar ela nos olhos novamente. Por isso que ele se afastou. A irmã dela, a Honor, ela tinha uma questão lá com de namorados. O namorado dela tinha falecido e ela tinha um vício de se interessar por pessoas que estavam à beira da morte e tinha trazido esse namorado para morar em casa que todo mundo fingia que não via e todo mundo julgava ela. E ela falava, quando eles começam a se abrir ali, que ela nunca tinha superado a perda, que também era uma maneira dela elaborar a, a depressão dela, digamos assim, era poder ajudar essas pessoas, saber que ia dar um conforto para elas. E aí você percebe que tanto ela quanto a Merit, elas estavam debilitadas emocionalmente, só que com formas totalmente diferentes de sentir. A Merit mais retraída, sem ir para a escola, sem querer falar dos sentimentos, chegando à tentativa ali de suicídio, e a Honor mais agressiva, no sentido de trazendo o homem que ela não tinha interesse nenhum em ter algo para morar em casa, para chamar atenção, usando roupas mais chamativas, sendo mais ousadas, mas também ali com questões emocionais. Depois eu vou até ler um trecho, porque eu acho que o trecho vai dizer mais do que eu falando aqui. E aí o rapaz lá é o irmão que começa a ter um caso, o irmão da madrasta, que começa a ter um caso com o irmão da Merit, da Honor, fala da dificuldade dele de aceitação quando descobriu as coisas, mas o mais chocante é o pai. O pai conta que ele tinha um amor enorme pela mãe, e a mãe começou a se descuidar, que ela já não estava bem emocionalmente. Então você vê, como que é síndrome de fobia social, é a falta de comunicação, é a depressão, é a crise da adolescência, é a homossexualidade. Tem o tema que você quiser para abordar nesse livro, tem, dá para abordar. E aí ele fala assim que ela começou a descuidar, ela não queria cuidar da doença, ela começou a se descuidar como mulher, e ele tinha um amor por ela, e aí ela não queria mais cuidar, não queria mais fazer as coisas, e aí surgiu a enfermeira, no momento em que ele estava totalmente debilitado, com três crianças, e ela começou a ajudar muito ele, ajudar muito a mãe. E a mãe mesmo começou a empurrar ele para a enfermeira para ela se sentir melhor. Porque não, porque eu não sou mulher boa para você, que não sei o quê. Só que a enfermeira sempre soube do amor dele pela mãe. E lógico que eles faziam aquelas piadas internas com a enfermeira, que é a madrasta.
E aí eles contam que eles tinham combinado que acontecesse o que acontecesse, ela jamais ia inferiorizar a mãe. E ela aguenta várias humilhações, várias coisas, porque ela fica exposta ali como a traiçoeira, aí que estava enfermeira cuidando, e na verdade não foi. Na verdade foi ela que acolheu, ela que ajudou a cuidar das crianças, quando a mãe estava totalmente ali negligente. E as crianças não tinham esse carinho aí por ela, até porque ela não fazia questão de falar, só que também se anulava para não falar, para não expor a mãe. E ela sabia que do pai que tinha um amor por isso, e você fica assim, ah, como assim? E aí você passa a ressignificar o que você pensava do pai, da madrasta, dos irmãos. E aí a gente fala, meu, como que a falta de comunicação atrapalha? Como que a gente precisa ouvir o outro? E aí, o plus também, o cachorro da igreja estava muito doente e o pastor não tinha dinheiro. Até então era visto assim que o pai era rude, porque ele tinha comprado o terreno por um valor exuberante, simplesmente para expulsar o pastor e o cachorro que fazia barulho. Mas foi um valor exuberante para ajudar para pagar a cirurgia do cachorro. E o pai também nunca fez questão de expor. Então, assim, por mais que o pai não fosse arrogante de querer mostrar, mas o quanto ele também esconder fez as pessoas terem uma imagem que não era verdadeira dele. Nossa, gente, dá para usar muito, 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 muito esse livro, assim, refletir junto, fazer discussões de caso, discussões de terapia de casal, de terapia em família, de terapia em grupo, de trabalho em equipe. Dá para usar, assim, trechos do livro. Ah, vamos discutir. Vocês acham que tem pessoas que têm depressão e pensam que estão bem? Você acha que tem famílias que devem conversar, que por não conversar estão escondendo as coisas e transpassando aí de gerações para gerações? Então é isso. Leiam, leiam, porque esse livro é sensacional. Eu já quero ler de novo, contando para vocês. E eu vou ler aqui um trecho da Merit, que ela fala. Ótimo, tinha marcado o trecho aqui, perdi. Perdi. Quem sabe faz ao vivo. Mas ela fala assim que a irmã dela desabafa com ela, que sentia saudade dela, sentia falta dessa proximidade. E ela fala, minha irmã gêmea idêntica. Ela estava tão fragilizada quanto eu. Eu passei tanto tempo questionando por que minha família não me dava um abraço, quando na verdade eles também deviam estar questionando por que que eu não abraçava eles. Ela também tem os problemas dela e eu fui egoísta. E aí ela começa a repensar aí as coisas dela. Ela fala, assim como o meu irmão disse que vai tentar agora ser um irmão melhor, eu também vou tentar ser uma irmã melhor. Então, quando que às vezes a gente está tão focado no nosso problema que a gente não vê que a dor do outro também pode estar ocasionado por nós. Gente, e é vários insights, vários, vários insights. Ó, se eu abrir qualquer página, que eu vou fazer o teste com vocês, qualquer página, eu vou ler, como eu não achei aquela, para fazer aí, um quem sabe faz ao vivo. Ó, estou começando a me ressentir dela. Antigamente eu tinha pena e supunha que sua fobia social era algo que ela não podia controlar. Ela estava falando da mãe. Mas quanto mais tempo passa e mais a minha vida ela perde por preferir ficar no porão, mais furiosa eu fico. Às vezes tenho tanta raiva quando desço que começa a tremer e preciso sair antes de explodir com ela. É que é esse ponto as coisas vão chegar, e é esse ponto que as coisas vão chegar se eu não sair do porão agora. Então, tudo que ela estava sentindo ali, até pela ausência da mãe, ela fala, por isso que eu falo, qualquer página que você abre nesse livro tem um insight. A gente se vê depois, mãe, digo, quando começa a subir da escada. Merit, chama ela. Deixa a porta do porão, deixa a porta do porão, ou tá, se fechar atrás de mim. Vitória está na cozinha, Vitória é a madrasta, cortando um peito de frango para a Mó, que é o irmãozinho. Todos os outros já estão à mesa, comendo. Pega um prato para mim, justo quando meu pai passa pela porta de entrada. Agora já são 6h30 e seu jogo de futebol começa às 7. Assim ele tem um prato de jantar preparado antes do meu. Quando enfim levo minha comida para a mesa, só existe um lugar vago. Ao lado de você sabe quem. Era o tá, ela não sentava do lado do irmão. Honor está de frente para ele, curvado, rindo de algo que ele acaba de dizer. Estou certa que foi inteligente, seja o que for. Sento-me e chego a cadeira para frente.
Mob está sentado do outro lado para meu alívio. Como foi seu dia hoje? Pergunta ele. Ele mete um pedaço de milho na boca enquanto assente. Tyler se deu mal por falar bastardo. A maioria de nós ri, mas Vitória toma um susto. Mob, essa é uma palavra feia. Tecnicamente não é, diz meu pai. Vitório olha com irritação. Então, assim, olha como é a dinâmica dessa família num jantar, a questão com a mãe e como que depois que a gente descobre tudo, todas as coisas aí fazem sentido. E aí a gente fica em questionamento, né? Pensa assim, será que eu estou julgando? Será que eu não sei que essa pessoa se passa? Será que eu devia ter mais empatia? Então, que a gente fique aí com essa reflexão. E ai, tem uma música linda, gente. Quero que vocês escutem, que é da Tanaya Twain, Where Should You One? É uma música de casal, mas eu quero que vocês escutem ela pensando em vocês mesmas, com esse reencontro de nós conosco mesma. Também uso essa música em terapia porque fala muito disso. Quando a gente não tá bem com a gente mesmo, a gente fica buscando essa aprovação e essa validação dos outros. Talvez se a Merit ele tivesse bem com ela mesma, talvez ela mesma não precisava chegar ao ponto ali da carta para melhorar a dinâmica familiar. Inclusive, depois eles vão todos para terapia. Ela fala para o pai que quer ir, o pai fala: não, vamos todos nós. Que eles percebem a importância. Isso é muito legal. E aí é esse resgate com nós mesmos, que fala: nós conseguimos, nós chegamos longe, e é maravilhoso. E beijo no coração.